graça e paz daquele que vive. Nós estamos falando da fé, essa maneira de viver, a maneira que Deus deu para os justos viverem, e nós não podemos recuar. E nós estamos entendendo, compreendendo que a fé não é apenas um poder que nós temos para conquistar alguma coisa ou para nos defender como escudo, mas a fé é um estilo, uma maneira de vida gerada no nosso interior, a maneira que o próprio Deus vive. E hoje nós vamos falar do 13º tópico do que é fé. A fé é usada para o presente, isto é, para o hoje. A fé é para o hoje. A fé é para o agora, nesse momento. A esperança é para o futuro. A esperança é para as coisas que ainda não aconteceram, que podem acontecer. Mas a fé é uma realização para o agora, para o hoje. Ninguém que tenha fé pode dizer assim: eu creio que um dia vai acontecer. Não, você está usando a palavra crer, mas na verdade você não está crendo, você está esperançando aquilo. Se você tiver a fé, você vai dizer: eu creio que já aconteceu hoje. Ainda que muitas das coisas que nós temos a fé, nós esperamos, é convicção de coisas que nós esperamos, ou seja, nós somos vencidos de coisas que nós esperamos, ainda que nós estamos esperando, mas esperando apenas materialização, materialmente aquilo, porque na verdade nós temos a garantia de que aquilo já nos pertence, de posse daquilo que nos foi dado, já é nosso, já está em nós, então nós já temos, ainda que não estejamos vivendo sob o domínio daquilo, domínio físico, nós já temos. Você pode ver que Deus, Ele é um Deus do hoje, Ele é um Deus do agora. Em Hebreus capítulo 13, verso 8 diz assim: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Jesus, Ele é o mesmo. Jesus é o mesmo de ontem, o de hoje e de eternamente. Ele não muda, não há mudança, não há sombra de variação em Deus. Deus não vai melhorando, Deus não piora, Deus não se transforma, Deus não muda. Deus é o que Ele diz ser, e Ele sempre será o que Ele é. O que Ele é hoje, Ele foi ontem, e o que Ele foi ontem, Ele será no amanhã. Ora, Deus está acima do tempo, Deus está acima do cronos. Deus, Ele vive a eternidade. Nós sabemos que a eternidade ela é constituída de atributos de Deus, de onisciência, de onipresença, de onipotência. Para ser eterno é preciso ter esses atributos. Deus está vivendo nos seus atributos. Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Isso quer dizer que Ele está acima do presente, do passado e do futuro. Deus não vive como nós, os seres humanos, vivemos. Meses, anos, dias, semanas, décadas, séculos, milênios. Não, Deus não vive por tempo, Deus vive por eternidade. Deus está acima do tempo. Ora, nós sabemos que Deus, Ele está no passado, Ele está no presente, Ele está no futuro, porque na verdade Deus já viu o passado antes dele ser passado, Deus já esteve no presente antes dele ser presente, e Deus está no futuro antes do futuro acontecer. Deus está acima, vendo, olhando por cima os tempos, o presente, o passado e o futuro. Na verdade, todas as coisas no âmbito de Deus, elas já estão concluídas. Nós estamos num mundo que nós devemos concluir coisas. Nós começamos, nos esforçamos e terminamos as coisas. Não concluímos ainda, mas Deus já concluiu todas as coisas. Todas as coisas já estão prontas, já estão realizadas, já estão feitas. Deus não fará absolutamente mais nada, porque tudo já está pronto. Você vai perguntar: quando Deus terminou todas as coisas? E eu vou te responder: Deus terminou todas as coisas quando Ele começou, quando Ele deu início. Quando Ele iniciou as coisas, Ele já tinha terminado. Isso quer dizer que antes de Deus começar algo, Ele vai lá no fim primeiro, Ele vai lá na conclusão daquilo que Ele ia fazer,
e faz a conclusão para depois ele começar a fazer. Então todas as coisas já estão prontas, todas as coisas já foram consumadas, todas as coisas já estão realizadas. Deus não carece mais de fazer esforço algum para fazer qualquer obra, qualquer trabalho, porque todos os trabalhos já estão feitos desde o início. Veja que a Bíblia diz que Jesus é o Cordeiro morto antes da fundação do mundo. Veja que para nós Jesus morreu há pouco mais de 2000 anos atrás, mas para Deus ele já era o Cordeiro morto antes da fundação do mundo. Isto quer dizer que antes de todas as coisas serem criadas, Jesus, no âmbito de Deus, ele já havia morrido, ele já havia ressuscitado, ele já havia concluído e consumado todas as coisas, ele já havia feito novas as coisas que iriam ficar velhas. Ninguém surpreende a Deus. Quando Adão cometeu o pecado no jardim do Éden, Deus não se surpreendeu. Ele sabia. Ora, Deus não pensou, poxa, agora eu fui surpreendido. Não, havia já um plano de redenção, um plano de fazer nova todas as coisas, um plano para revelar o Filho, um plano para revelar o amor, e esse plano ele estava executado, ele estava pronto, estava terminado antes da fundação do mundo, antes de todas as coisas serem criadas. As coisas já estavam prontas. Isso quer dizer que antes das coisas serem físicas, antes das coisas serem materiais, as coisas já estavam prontas, ainda que não eram vistas, ainda que não eram sentidas, palpáveis, tangíveis, mas estas coisas elas já estavam prontas e realizadas. Com o passar do tempo elas vieram se desenrolando e elas vieram tomando corpo, tomando forma, tomando matéria, e então elas começaram e estão em andamento. Assim como nossa vida também, ela está em andamento, mas na verdade já há uma conclusão para a nossa vida. Então fé é viver as realidades eternas do mundo espiritual agora mesmo. Dito de outro modo, aquilo que ainda vai acontecer no nosso futuro físico, na verdade já aconteceu no mundo espiritual, no passado. Assim, aquilo que foi criado para nós em nosso passado acontecerá em nosso futuro, e a fé nos faz viver tais realidades em nosso presente. Em suma, vivemos o que foi dito no passado e que ainda vai acontecer no futuro, aqui no presente. Esta é a maneira de Deus existir. A fé é para o hoje, ainda que aqui na terra as coisas não são visíveis, não são materiais, não se materializaram. É verdade que elas já existem, é verdade que elas já estão prontas, é verdade que elas já estão concluídas e que elas virão acontecer aqui. A fé é para agora. É nesse sentido que quando nos é revelada uma palavra, Deus está revelando o seu propósito para a nossa vida, Deus está revelando o seu plano para nós, Deus está revelando obras que já estão prontas. Deus revela o futuro para nós que Ele criou no passado eterno. Deus revela para nós coisas hoje que vão acontecer no futuro, mas que já estão prontas, criadas, concluídas no passado eterno. Ora, Deus chamou Abraão, e ele se chamava Abrão ainda, e Deus disse: sai da tua terra, da tua parentela, para a terra que eu vou te mostrar. Eu vou fazer de você uma grande nação, eu vou te abençoar, tu serás uma bênção, em ti serão benditas todas as famílias da terra, eu vou abençoar quem te abençoa, eu vou amaldiçoar quem te amaldiçoou. E Deus estava dizendo para esse homem então que dele sairia uma grande nação. Ou seja, o quadro de Abraão, a realidade de Abraão era que ele já era um homem velho e sua mulher, a Sara, era estéril, e era impossível humanamente eles terem uma grande nação saindo de seus lombos, visto que eles não poderiam nem ter um filho. Agora, para Abraão, quando ele ouve isso e ele choca isso com a realidade da vida dele, ele vai perceber que ele precisa
acreditar em Deus para ser isso imputado sobre a vida dele como justiça. Mas se ele olhar para ele, se ele olhar para a esposa dele, se ele olhar para as circunstâncias que o arrodeiam, com certeza ele não vai conseguir enxergar o que Deus já criou e o que Deus está vendo no mundo espiritual. Ainda que ele não estivesse vendo, mas Deus já tinha visto, para Deus já tinha acontecido, para Deus já era um fato, e agora Deus estava falando para Abraão um fato espiritual que seria um fato na terra. Agora Abraão então demora 25 anos para ter o primeiro filho com sua esposa estéril. Vão 25 anos para ele ter um filho, mas Deus não disse que daria um filho para ele apenas. Deus disse que faria dele uma grande nação. Agora ele espera 25 anos e durante esses 25 anos ele dá glória a Deus, ele glorifica o nome do Senhor para que a sua fé fosse fortalecida, para que ele visse o que Deus estava vendo, para que ele tivesse acesso à conclusão da obra que Deus havia dito para ele que estava concluída, de que ele seria uma grande nação, que de através dos lombos dele e de sua esposa sairia uma nação numerosíssima. Agora 25 anos para começar a ter um vislumbre dessa promessa, e depois desses 25 anos a promessa começa gradativamente a acontecer aqui na terra, de Abraão ter Isaac, de Isaac ter Jacó, de Jacó ter 12 filhos, esses 12 filhos se tornarem 12 famílias, essas 12 famílias se tornarem 12 clãs, esses 12 clãs se tornarem 12 tribos, essas 12 tribos se tornaram uma grande nação chamada Israel. Foi-se um tempo muito grande, mais de 400 anos, para se cumprir uma palavra que já havia acontecido. Deus já via os filhos de Abraão como uma grande nação, povoando a terra dos cananeus, um nome agora chamado Israel. Deus já via isso e falou a Abraão, e Abraão conseguiu crer na realidade de Deus. Ele conseguiu crer contra todas as esperanças, contra todas as visões e as circunstâncias humanas. Ele conseguiu crer no que Deus estava vendo e não no que ele estava vendo. Agora, se Abraão cresce no que ele estava vendo, então ele não conseguiria entender o que Deus havia dito a ele, que era contraponto completo do que estava acontecendo na vida dele. Essa é a fé para o hoje. Então Abraão trocou seu nome, ele chamava Abrão, que quer dizer pai exaltado, para Abraão, que é pai de multidões. E agora, quando Abraão se apresentava, ele não dizia o seu primeiro nome, Abrão, pai exaltado, visto que ele era muito rico, ele poderia se apresentar assim. Ao contrário, mesmo sem ter nenhum filho, mesmo tendo uma mulher estéril, Abraão se apresentava com seu nome dado por Deus pela promessa, pai de multidões. Agora, quando Abraão dizia o seu nome, as pessoas poderiam perguntar: mas peraí, você é um pai de multidões, velho, com uma mulher velha, estéril? Cadê a multidão? Onde está essa multidão, se a circunstância da tua vida está dizendo ao contrário? Então Abraão dizia, ao dizer o seu próprio nome, ele se fortalecia na fé, e ele estava ratificando a promessa, ele estava confessando a promessa, ele estava externando a sua fé falante, dizendo o que Deus havia revelado a ele, de que ele seria uma grande nação. E a promessa em Abraão está se cumprindo até hoje, porque Deus disse: abençoarei todas as famílias da terra, em ti serão abençoadas todas as famílias. Nós estamos sendo abençoados hoje pela descendência de Abraão, que é Jesus Cristo. E muitas nações da terra, muitas e muitas nações da terra estão sendo abençoadas. Há famílias em muitas nações da terra já que podem confessar o nome de Jesus, sendo abençoados no nosso pai da fé, Abraão. E essa promessa se estenderá a todo mundo. Então todas as famílias da terra serão abençoadas em Abraão, porque ele conseguiu acreditar, ele conseguiu crer numa fé, e ele viveu essa fé para os seus dias, e ela está se cumprindo até hoje. A fé de Abraão está falando até hoje. Todos os dias a fé de Abraão tem falado. Então Deus nos traz uma antecipação da sua vontade, das coisas que estão criadas e prontas e concluídas no seu mundo,
para o nosso mundo e nos dá uma garantia que aquilo vai acontecer. Isso aconteceu com Davi, quando o profeta Samuel lançou o óleo sagrado sobre a sua cabeça e ele recebeu a unção para reinar sobre Israel. Mas ao ser ungido como rei, essa unção vindo sobre Davi teve muitas dificuldades, porque o rei do seu tempo criou uma inveja muito grande de sua vida e o perseguiu, a ponto de Davi ter que fugir para o deserto e viver 15 anos como um foragido político criminoso. Agora, ele havia recebido uma unção de reinado, mas ele estava no deserto com homens de baixa categoria, um exército que ele criou, correndo, fugindo das circunstâncias e situações que Saul proporcionava à vida dele. Agora, depois de 15 anos, ele começa a entrar nessa unção sendo rei em uma parte de Israel. Mas para Deus, Davi já era rei quando ele foi ungido, Deus já o via como rei. Quando ele nasceu, Deus já o via como rei. Antes da fundação do mundo, Deus já o via como rei. Agora, na vida de Davi em si, demorou 15 anos para começar a viver esse mover de chamado e de propósito na vida dele. É isso que nós precisamos entender, que nós recebemos uma palavra, é como se tivéssemos recebido a unção. Veja, que em 1 João capítulo 2, verso 20, diz que nós temos a unção do santo e nós sabemos tudo. Quando nos é revelado algo pela unção, nós estamos sendo ungidos, como o profeta ungia os servos de Deus no Velho Testamento. Nós estamos sendo ungidos pelo próprio Espírito Santo dentro de uma palavra, e essa palavra é um fato do mundo espiritual. E agora Deus nos deu esse fato em palavra para que creiamos nele, para que falemos dele, para que ele venha a se tornar realidade em nossa vida. Agora, tudo que vai acontecer na nossa vida vai cooperar para o nosso bem. Ao invés de nos distanciar do propósito, tudo que acontecer na nossa vida vai nos aproximar do propósito. Veja que de um jeito ou de outro a palavra vai se cumprir. A palavra que foi revelada a nós, ela se cumprirá. José teve um sonho, contou aos seus irmãos. Seus irmãos o prenderam, o levaram para o Egito e ele ficou lá como escravo. Mas o sonho é que ele seria um líder, um governador. E tudo aquilo que aconteceu cooperou para o bem de José. Mas se os irmãos não tivessem vendido, se ele não tivesse sido traído, se ele não tivesse sido levado como escravo, iria acontecer do mesmo jeito. Agora, se Saul não tivesse perseguido a Davi, e Davi não tivesse ido para o deserto, ele seria o rei. Agora, isso quer dizer que todas as coisas que o diabo venha fazer, que os homens venham fazer contra nós, achando que vai nos distanciar da unção que nos foi dada, que a fé revelada, é o contrário, e vai nos aproximar, cada vez mais vai nos aproximar do nosso chamamento, do nosso propósito, quando nos é revelado e quando nós profetizamos em oração, quando nós profetizamos na nossa vida aquilo que nos foi revelado. Jesus vivia uma fé para o hoje, para o agora. Ele acreditava tanto que as coisas já estavam prontas, que ele falava das coisas que ainda nem aconteceu, nem agora aconteceu, e ele já vinha falando. E ele falava de coisas como se ele tivesse vivido aquilo. Ele disse: eu vou para o Pai, vou preparar lugar para vocês, e eu vou voltar. Veja, estava pronto. Ele estava falando das coisas que já estão prontas. Ele só estava revelando as coisas que já estão prontas e concluídas. Ou seja, ele já sabia que ele iria morrer na cruz, ele sabia que ele ia ressuscitar, ele sabia que ele ia ascender aos céus, ele sabia que ele ia preparar lugar, ele sabia que ele voltaria para nós, nos arrebataria, ele saberia do milênio, das coisas futuras, do novo céu, da nova terra, da vida eterna, da eternidade. Ele falava com tanta propriedade, com tanto testemunho, que parecia que ele tinha visto aquilo. Na verdade, não só parecia que ele tinha visto, de fato ele tinha visto. Mas ele era um homem, ele havia deixado a sua onisciência, onipresença e onipotência com o Espírito Santo. E agora ele, como homem, ele recebia a palavra
e ele falava da palavra, ele recebia uma parcela, uma faceta de onisciência, de onipresença e de onipotência, e ele externava a vida eterna, porque ele já sabia que Deus era o Pai da eternidade, Deus criou a eternidade, e agora ele sabia das coisas que já estavam prontas, e estava externando essas coisas. Isso é uma fé, como disse Paulo, de um varão perfeito, de falar de coisas futuras como se nós já tivéssemos vivido-as. Isso é a fé para o hoje, para o agora, nesse momento.